Especialista aponta a necessidade de treinamento de policiais para processos de reconhecimento fotográfico nas delegacias. Empresas devem ter que adotar medidas para evitar que consumidores paguem faturas em duplicidade ou sejam ressarcidos em prazos menores. E na agenda cultural tem uma feira para os amantes da música e colecionadores de vinil e uma peça que fala sobre questões de saúde mental dos professores. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. A CPI da Alerj, que apura o sistema de reconhecimento fotográfico nas delegacias, recebeu uma das maiores especialistas do mundo em psicologia do testemunho, doutora Lilian Stein. Ela falou sobre os problemas e avanços do sistema utilizado para reconhecimento de criminosos e da necessidade de treinamento dos policiais. A especialista apresentou fundamentos científicos baseados em mais de 45 anos de pesquisa na área. Segundo ela, as práticas dentro das delegacias não seguem à risca o que está previsto na Resolução 484 do Conselho Nacional de Justiça, que se baseia no Código Penal e define em quais condições podem e devem ser feitos os reconhecimentos fotográficos. As ações são consideradas problemáticas a partir do momento em que o processo de reconhecimento de um suspeito é dependente da memória humana. De acordo com a especialista, nossa memória é falha, já que pode sofrer esquecimentos e contaminações de estímulos externos. Fato identificado no caso do dentista André Cardoso, acusado de estupro por 9 mulheres. Depois de 7 meses preso, foi comprovado por DNA que André era inocente. O que a ciência nos diz é que o ser humano tem muita dificuldade de reconhecer pessoas estranhas que ele viu uma vez só. Então, a facilidade dessa memória ser contaminada é muito mais fácil do que, por exemplo, eu acabar contaminando a minha memória de uma pessoa que eu conheço, por exemplo, um parente meu. Então, o que eu tenho que cuidar? Que o reconhecimento válido é o primeiro. Se eu faço um reconhecimento, por exemplo, em delegacia de polícia, seguindo as recomendações da Resolução 484 do CNJ, mas antes disso, essa vítima, essa testemunha, já foi apresentado, por exemplo, uma foto ou uma pessoa para ela reconhecer antes, esse segundo reconhecimento, mesmo seguindo as recomendações, ele é inválido. Ele está potencialmente contaminado por esse reconhecimento anterior, não formalizado, que foi submetido a ela. Em relação ao reconhecimento fotográfico, a especialista reforça que o problema está na forma de apresentação dos suspeitos, seja ela de forma presencial ou em álbum. Uma das sugestões é que, além dos reconhecimentos não serem feitos de forma individual e por mais de uma vez, é que as fotos dos álbuns também sejam de pessoas que nunca tenham cometido crimes. Para melhorar o sistema de reconhecimento dentro das delegacias, doutora Lilian também aponta a necessidade de gravação dos procedimentos, o que também é defendido pelo diretor de ensino da Academia de Polícia do Rio de Janeiro, delegado Carlos Eduardo Rangel. Para essa mudança, nós vamos precisar, evidentemente, de treinamento de policiais, que é uma coisa que hoje a Polícia Civil já tem investido bastante. Hoje nós temos mais de 400 policiais já capacitados para a produção desse tipo de prova, né, para depoimento especial, para entrevista investigativa. E, evidentemente, agora o segundo passo é aprimorar nos insumos, né? Nós precisamos de muitos insumos para esse tipo para cumprimento desse tipo de protocolo, e o principal deles é a presença de câmeras para gravação de áudio e vídeo, porque isso aumenta, né, em qualidade probatória e aumenta também na qualificação da informação, da evidência que você está produzindo. A presidente da CPI, deputada Renata Souza, destacou a necessidade de investimentos na segurança pública para a área de inteligência e informação. A oitiva de hoje demonstrou muito bem com a doutora Lília do quanto que a nossa memória ela é falha e o quanto que um reconhecimento ele deve ter protocolos muito bem definidos para que uma pessoa não reconheça no calor da emoção, no calor das suas atividades cognitivas diante de uma violência que ela sofreu.
ser colocado aí um inocente dentro da prisão. Há uma responsabilidade desta CPI em provocar o governo do Estado e em garantir orçamento para investir em inteligência e informação. Afinal de contas, hoje a gente tem cerca de 13 bilhões investidos na segurança pública, mas não chega a 1% o investimento em inteligência e informação. Isso é grave. Consumidores que pagarem faturas em duplicidade podem ter o ressarcimento agilizado. O projeto aprovado nesta quinta pelo plenário também determina que as empresas criem formas de bloqueio para o pagamento de boletos já quitados. Acompanhe como foram as votações com Rafael Dias. Nesta quinta-feira, os parlamentares iniciaram as discussões da ordem do dia votando a proposta que autoriza o governo do Estado a permitir a participação de policiais penais vinculados à Secretaria de Administração Penitenciária no programa Segurança Presente. A proposta da deputada Índia Armelau prevê que os agentes sejam remunerados por meio do Regime Adicional de Serviço, o RAS. O projeto aprovado vai à sanção ou veto do governador. O que acontece hoje é que muitas bases de segurança presente foram abertas e em determinados locais as vagas não são ocupadas 100%. Então aqui no centro, por exemplo, 40% das vagas ficam em aberto, ociosas. A ideia é pegar esses policiais penais para colocarem nas vagas ociosas, respeitando todo o critério e respeitando o major, o capitão que esteja no comando. Aumentar as seguranças nas ruas e ajudar o policial a fazer um RAS. Não tem como uma combinação mais perfeita que essa. Consumidores que pagarem faturas em duplicidade podem ter o direito ao ressarcimento dos valores agilizado. A proposta apresentada pelo deputado Anderson Moraes cria alternativas que garantam o bloqueio da operação e prazo para a restituição. De acordo com a proposta, o prestador do serviço, assim que identificar o pagamento indevido, deve entrar em contato com o consumidor, que poderá solicitar a devolução do dinheiro ou crédito na próxima cobrança. Quando o consumidor optar pela restituição, o valor deve ser devolvido no prazo de 7 dias. O projeto aprovado segue para análise do governador. Muitas das vezes uma família, ela une a renda, né, o marido, a esposa, e às vezes acontece da esposa pagar uma determinada conta no mês e o marido não tomar ciência disso e pagar também. Nós queremos a devolução no mesmo mês corrente, num prazo máximo de 7 dias, porque algumas pessoas acabam deixando de honrar outros compromissos pelo fato de ter que aguardar justamente a compensação do mês anterior. O deputado Rosenberg Reis apresentou uma proposta para criar em todo o estado uma grande campanha de conscientização sobre a doação de sangue animal de cães e gatos. O parlamentar quer alertar os tutores sobre a importância de se manter os bancos de sangue de hospitais e clínicas veterinárias. Como principal benefício desse ato, o parlamentar quer conceder um atendimento prioritário para os tutores nas clínicas populares de todo o estado. A proposta foi aprovada em primeira discussão e vai precisar passar mais uma vez aqui pelo plenário. As instituições bancárias do Estado podem ser obrigadas a manter profissionais de vigilância privada em agências, terminais de autoatendimento e casas lotéricas. A atuação dos seguranças deve se manter de forma ininterrupta durante 24 horas, inclusive em finais de semana e feriados. O projeto determina também a criação de uma área especial de segurança compreendida num raio de 100 metros a partir da porta da agência bancária. Essa área deve receber atenção especial do poder público para garantir a tranquilidade e segurança da população. A proposta do deputado Rodrigo Amorim, que havia recebido 20 emendas, foi aprovada em primeira discussão. Esse projeto de lei visa obrigar que as instituições bancárias mantenham segurança além do horário de funcionamento do banco, porque as explosões não ocorrem enquanto os bancos estão abertos. Além disso, impõe que haja segurança dentro de um perímetro do entorno das agências e das instituições. O projeto recebeu muitas emendas, as emendas foram avaliadas, otimizaram o projeto e caminha agora para a segunda discussão. E se for a vontade do plenário, acredito que já há um convencimento de todos os deputados, vai virar lei e vai ser uma lei de vanguarda para o Brasil, a partir do Rio de Janeiro, com vistas a gerar uma maior sensação de segurança, não só para os usuários, mas para as pessoas que moram e trabalham no entorno das agências. E o deputado Giovanni Ratinho quer tornar obrigatória a vacina décupla para cães no estado do Rio. Segundo o texto, o Estado deve estabelecer convênios com os municípios para a execução da lei. A vacina décupla, também conhecida como V10, protege contra uma série de doenças caninas, como sinomose,
parvovirose e hepatite canina. A proposta já havia recebido 14 emendas e agora foi aprovada em primeira discussão. Nós sabemos que os municípios, o Estado, fazem campanha apenas para a vacinação de raiva, contra a raiva. E muitos moradores do nosso estado que têm animais não só domésticos, mas também como tratamento para pessoas com visual, problemas mentais, como tratamento de câncer, carece de ter o seu animal com a vacina em dia, parvovirose, sinomose, coronavirose, hepatite, uma série de vacinas que o Estado hoje não tem condições, porque não existe uma lei de aplicar essa vacina nesses animais. O governo pode ser obrigado a distribuir de forma gratuita escovas de dentes aos alunos das escolas públicas do Estado. A proposta é da deputada Marta Rocha, que considera a escova de dente um item de necessidade básica para a saúde, devendo, portanto, ser incorporado aos itens de higiene que são distribuídos eventualmente nas escolas. A matéria aprovada ainda retorna ao plenário para a segunda discussão. O que a gente está pedindo é muito simples, é que o governo do Estado, seja através de um convênio entre a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Educação, ou o estabelecimento de um programa, como foi sugerido pela CCJ, que a gente tenha efetividade na distribuição gratuita dessas escovas para as nossas crianças e adolescentes das escolas públicas. Por quê? Porque a gente já tem em sede escolar não só ensinamentos que são feitos, né, sobre a questão da saúde bucal, mas ou tão importante quanto o ensinamento é garantir a escova de dentes, que não é barata, e que cada aluno tenha a sua escova de dentes. Também foi votada a proposta que pode conceder aos advogados inscritos na OAB do Rio de Janeiro o direito ao porte de armas. A proposta do deputado doutor Serginho busca reconhecer a profissão como uma atividade profissional de risco. Ao ser enquadrados nessa categoria, os advogados poderiam ter direito ao porte, como previsto no artigo 10 da Lei Federal que trata do tema. A medida valeria para todos os advogados inscritos na OAB do Rio, independentemente da sua atuação profissional. O texto, que havia recebido parecer pela inconstitucionalidade na CCJ, veio a plenário graças a um voto em separado do presidente da comissão. O projeto recebeu 2 emendas e retorna para análise das comissões técnicas. E pode ser criada no Rio uma carteira de identificação para o paciente hemofílico. No documento devem constar detalhes da patologia, os medicamentos que são utilizados pelo paciente e recomendações para o tratamento de urgência e emergência. A proposta apresentada pelo deputado Daniel Librelon foi aprovada em primeira discussão. E um programa de terapia nutricional para pessoas com o transtorno do espectro autista pode ser criado no Estado. Segundo a proposta da deputada Tia Ju, a iniciativa deve ser desenvolvida junto às unidades das redes pública e privada de saúde, capacitando profissionais e nutricionistas a elaborarem estratégias qualificadas em prol de uma alimentação mais saudável para esse público. O texto foi aprovado em primeira discussão. O acompanhamento nutricional faz parte da qualidade de vida dessas pessoas, dessas crianças, desses adolescentes e das pessoas com TEA, do modo geral. Então, é importantíssimo a gente ter um programa que melhore a qualidade de vida desse indivíduo enquanto pessoa, enquanto cidadão, detentor de direitos. Então, a gente torce muito, fiquei muito feliz porque a lei teve uma adesão incrível de pedidos de coautoria e que a gente possa ter um programa aí que dê esse acompanhamento nutricional tão importante para o desenvolvimento pleno da pessoa com TEA. Uma feira para os amantes da música e colecionadores de vinil. Uma peça que fala sobre questões de saúde mental dos professores e muitas outras dicas você vê agora na nossa agenda cultural. Bem-vindos a mais uma Agenda Cultural da TV Alerj. Abrimos essa edição com o espetáculo teatral Entre Cruzos. Entre Cruzos aborda temas como diversidade, violência contra a mulher e relações interraciais. Em curta temporada no Teatro Cacilda Becker, do dia 17 de agosto a 3 de setembro, de quinta a sábado às 7 horas da noite e aos domingos às 6 horas da tarde.
A entrada é gratuita. A peça Antes da Aula reflete sobre o ensino público e a saúde mental dos educadores. Antes da Aula retrata os desafios enfrentados por professores da rede pública. Serão 2 apresentações gratuitas nos dias 24 e 25 de agosto, às 7 horas da noite. Vem aí a 24ª Feira do Vinil do Rio. Para os amantes da música e colecionadores, a Feira do Vinil do Rio está de volta em sua primeira edição no ano. Dessa vez, o homenageado vai ser o pianista e compositor Antônio Adolfo, que vai receber o troféu Ivan Miguel em tributo ao saudoso baterista. O evento vai reunir lançamentos e relançamentos em vinil, além de pocket shows e apresentações de DJs. A 24ª Feira do Vinil do Rio está marcada para o dia 20 de agosto, domingo, no Clube Hebraica, em Laranjeiras. O horário é das 11 horas da manhã até às 6 da tarde e a entrada é gratuita. A cantora Paula Santoro faz o show de lançamento do seu novo álbum no Teatro Prudential. Em seu 7º trabalho solo, a cantora promete emocionar a plateia com o álbum Suma Uma, referência a uma árvore amazônica considerada a mãe da floresta. O encontro vai acontecer no dia 22 de agosto, terça-feira, às 8 horas da noite. Com Mariana Leporassi e João Pinheiro, Canções de Herbert Viana é um show inédito que junta a criatividade e o lado original de um dos maiores compositores pop brasileiros. A peça Violeta Parra em 10 Cantos é sobre a trajetória da grande cantora e compositora chilena. Violeta Parra é uma das vozes mais sensíveis e competentes da história da América Latina. Suas composições são comprometidas com a luta dos oprimidos e contra a injustiça social. A canção Gracias a la Vida é reconhecida como uma das mais belas de todos os tempos. A apresentação será no dia 18 de agosto, sexta-feira, às 7 horas da noite, no Teatro Gonzaguinha. Em Deriva Afetiva Dakar, Pamela Castro expõe obras criadas durante residência artística na África. Em uma jornada em busca da sua ancestralidade africana, a artista visual Pamela Castro passou um mês em Dakar, capital do Senegal. Além de lembranças e aprendizados, a carioca trouxe com ela inúmeros trabalhos inéditos que serão apresentados na exposição Deriva Afetiva Dakar. A mostra será do dia 18 de agosto até o dia 10 de setembro. O horário de visitação é das 11 horas da manhã até às 6 da tarde. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã.